Beleza, estamos gravando. Vamos dar mais uma tolerância de 15 minutinhos, né? Faço a gente faz as coisas. Tá. Você está falando Galera. alguma coisa? Tá ouvindo, doutor? Tá ouvindo, Basílio? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não tô mutado? Não, não tô, né? Tá ouvindo? Acho que Tá não. mutado não. Acho que não tá conseguindo conectar o fone. Ó, gente, os livros que eu não achar PDF, eu vou escanear eles para vocês. Só que daí vocês não podem compartilhar os PDF assim publicamente, porque senão se rastrearem até mim. Sim, não está ouvindo? Mas, professor, tem alguns livros também no site do domínio público. Não, sim, mas Principalmente é que. esses clássicos, né? Uhum. Não, então, é por causa. Tipo, esse em específico, eu vou começar falando amanhã, ele é um pouco mais recente. Ah, E o sim. escritor dele, ele não está em domínio público ainda. Acho que falta 2 anos para ele entrar em domínio público. Entendi. Deixa eu ver. Quando que foi? Falta um tempinho para ele entrar em domínio público. Porque é 70 anos, né? Sim. O escritor morreu em 51. Falta um tempinho ainda. Acho que falta 2 anos. Bom, mas aí eu escaneio para vocês, gente. É curtinho o livro, é tipo 100 páginas. Uhum. Pessoal chegando em massa, do jeito que eu gosto. Sala cheia. Boa noite, Lucas. Boa noite, Manassés. Boa noite, Vanessa.
Basílio, tá ouvindo agora? Eu tô ouvindo, mas não com fone de ouvido. Basílio, ó, tenta fazer o seguinte. Tenta conectar o fone e aumentar o volume. Às vezes o fone tá com volume baixo. Se não der certo, daí você escuta sem o fone. Boa noite, Alessandra. Daniela. Essa figurinha do Léo é braba, hein? Essa figurinha do Léo é braba, hein? Basílio, ó, eu te mutei porque eu não estava te escutando, porque tava refletindo o eco. Você tá ouvindo pelo fone? Digita. Tenta digitar. Eu acho que ele tá com problemas técnicos. Ah, agora tá ouvindo, ótimo. Certo. Abre o seu áudio de novo, só para ver se tá vazando. Tenta abrir de novo. Alô? Alô? Ah, tá vazando. Tá vazando. Basílio, desliga o áudio. Basílio, desliga o áudio. Porque eu tô me ouvindo. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Quando você for falar, ergue a mão. Assim, tipo, e espera só eu terminar de falar, porque senão vai refletir muito áudio e pode dar microfonia. Beleza? Beleza, então. Daí a gente já te chama já. Vamos esperar. O Lucas já vai voltar, mas tudo bem, a gente começa daqui a pouquinho, dá uns 2 minutinhos. Vai ser o que de bom aí, Lucas? É sopa. Sopa de quê? Sopa de alho? Resultado do simulado hoje. O professor Aldino já mandou a braba, hein? Resultado do simulado hoje. Sopa adianta sim. Sopa adianta sim. Você precisa comer bastante para ficar satisfeito, mas ela adianta sim. Pra mim, sério. Ah, mas viu, ô Lucas, fica com a gente, cara, que você vai decolar, mano. Porque, ó, vou falar uma parada pra você. A gente não só tem aulas sendo produzidas, assim, a gente tá produzindo um e-book de redação. Vocês têm acesso a todos os slides para consulta depois. Então, não, e as aulas são gravadas, vocês vão ter elas em breve, sabe? Tipo, elas vão ser upadas. Eu tava até falando, professor Aldino, que os vídeos dessa semana, em especial o do Walter, eu tô querendo fazer um negócio especial. Eu tô querendo fazer uma intro para os vídeos da New School. Então, os 3 dessa semana, eu talvez demore um pouquinho para mandar. Daí, mas enquanto isso, eu tô tentando fazer isso. Então, tipo, não é só para dizer que eu tô querendo dar uma. Esse é o barulho do nível subindo, gente. Ah, ótimo, beleza. Certo, bom, acho que a gente já pode começar. Primeiro, se participa, tem correção de redação produzida por nós. Oi, Alessandra, tem sim. Você pode mandar no grupo, você pode mandar para mim individualmente no WhatsApp. Se você quiser, tipo, uma redação mais, tipo, ninguém veja, assim, você pode mandar. Sinta-se livre para também falar com os professores, com o Léo, com o Marcelo, com a Kaique, que é professor de matemática. Então, não se preocupa, tipo, toda a redação que você fazer, se você quiser uma segunda opinião, pode mandar no grupo. Às vezes, eu posso demorar um pouco para ver. Me cobra.
Vai até as 10 hoje de novo, Basílio. A gente vai sempre tentar acabar um pouquinho mais cedo, assim, umas 9h30, umas 9h40, já assim, se endereçar para já, tipo, se encaminhar. Mas o horário, o limite é 10 horas. Certo? Gente, então, vamos começar, né? Já é 8h10. Primeiro, eu queria dar boas-vindas a todos os alunos novos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus. Eu sou o professor de redação da New School. Um minutinho, gente, que eu vou tossir. Eu sou o professor de redação da New School. E todas as minhas aulas são todas as quartas-feiras. Até setembro você não tem aula comigo. Eu também queria perguntar para vocês, depois quando a lista de presença passar, para vocês lembrarem, assim, de vocês falarem como que vocês vieram até New School, se alguém te recomendou, se vocês viram em algum lugar. Outra coisa, o pessoal que está chegando agora. Amanhã nós vamos produzir o nosso segundo simulado de exercícios, então tipo, a gente vai simular uma prova do Enem, obviamente ela vai ser reduzida. Ela vai ter 30 questões, na média de 30, né, 10 questões de português, sendo gramática, interpretação, 10 questões de matemática, 5 questões de filosofia e 5 questões de história. Então, estudem mais a redação, certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que o simulado ele vai valer sempre 60 pontos. 30 das 3 matérias, né? Da matéria de matemática, de história, filosofia e de português, e os outros 30 da redação, certo? Então, o máximo que vocês podem tirar é 60. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, em relação ao simulado, vai estar obviamente nas recomendações, né, em como fazer o simulado, mas, gente, por favor, não se esqueçam disso. Não usar inteligência artificial. Não usar inteligência artificial por quê, gente? Por causa que eu sei quando vocês usam. Vocês não vão poder usar no Enem. E se vocês usarem aqui, vocês vão perder, gente. Porque eu não sei se a galera que está chegando agora, vocês sabem qual é o prêmio final da trilha para o aluno que mais se destacar? Quem daqui não sabe disso? Todo mundo sabe? Eu não sei. Olha só. Então, gente, o prêmio final é um iPhone 15, galera. Quem mais se destacar na trilha vai ganhar um iPhone 15. Então, pessoal, poxa, não vamos perder essa chance, né? Vamos fazer certinho, não vamos ter a redação zerada. Porque, infelizmente, gente, é um celular, gente, iPhone 15, sabe? E a gente não tá cobrando, não é tipo, ai, nossa, responde aqui, manda alguma coisa. Não, gente, é de graça. Vocês só precisam estudar. Só precisa estudar. Alessandra, amanhã a gente vai fazer o segundo simulado. Se você perdeu o primeiro, não se preocupa. O simulado ele é mais uma prova para vocês, para preparar vocês para o vestibular. Mas eles contam também, conta a participação. Então, tipo, gente, não vacilem. Não vacilem. E isso eu já vou puxar, porque no final nós vamos falar sobre os alunos que se destacaram bastante no simulado. E eu também vou falar de que, de novo, gente, um iPhone 15, galera. Um iPhone, tipo, o iPhone 15 é um celular, né, gente? Não é tipo, ai, nossa, um celular. Não, é um celular. Então, gente, não deixem passar por besteira. Não deixem passar. Pode falar, Giovana. Levantou a mão? Não? Não, Vai ser... só pra falar que era a minha primeira aula mesmo. Ah, Tô tá, ouvindo, mas não. Seja essas totalmente informações. bem-vinda. Você tá no grupo do WhatsApp? Ainda não. Não? Alguém consegue divulgar o grupo aqui? Alguém consegue mandar aqui? Ô, Lucas, o seu objetivo é passar no Enem em agronomia? Ótimo. Basílio, você pode fazer todos os simulados. Cada um, tipo, todos que a gente mandar, você pode fazer. O simulado é para todo mundo, gente. Esse grupo é o grupo do WhatsApp, que a gente vai passar, tipo, coisas, tipo, dicas de redação. A gente sempre conversa um pouco lá, tipo, recomendação de livro, de filme, a gente vai mandar livro lá também. Então, tipo, a gente vai mandar material, link que complementa. Como posso fazer o simulado para treinar? O simulado ele vai ser amanhã, ele vai ser postado entre
o meio-dia e as 2 horas da tarde. Então, tipo, mais ou menos nesse horário, ele já vai estar de pé. E vocês vão ter um dia inteiro para responder ele. Esse simulado, ele vai ser mais para a gente treinar para o vestibular roxo, que vai ser a prova da New School, que vai ser o que vai realmente destacar os alunos. Entende? Então, gente, estudem. Não só estudem para o vestibular, não só estudem também para o iPhone. Obviamente, estudem para o iPhone, gente. Mas não só para ele. Porque para o Enem, isso vai ser muito importante. Certo? É só uma perguntinha para a galera que está chegando agora. Pessoal, vocês são mais ou menos de que? Vocês têm mais ou menos quantos anos? Desculpa, o Lucas, a Alessandra, a Giovana. Boa noite, Adriana, tudo bem? A gente vai falar do resultado no final da aula. Ó, o Lucas tem 19. Pode falar, Giovana. Eu vi que você abriu a Larissa tem 17, a Alessandra tem 41. Legal. 17. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem da aula, porque vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito animada para falar dessas coisas, porque eu pessoalmente adoro. O pessoal daqui sabe mais ou menos tipo, que eu sempre falo, todos os temas de coisa de redação em português, eu sempre começo falando que eu estava ansioso para passar eles para vocês, porque eu realmente estou. Porque eu adoro, principalmente adoro conversar com vocês sobre, ouvir a opinião de vocês sobre essas coisas. Então, gente, podemos começar? A gente já passou uns 10 minutinhos aqui. Podemos começar? Hortência deu um joinha. Beleza, então, vamos lá. Bom, galera, então hoje a gente vai entrar na estrutura da redação. Eu estava até brincando antes da aula começar, de que o que a gente não escreveu nesses 2 meses de teoria, a gente vai escrever hoje. Porque hoje a gente vai fazer muita coisa. A gente vai conversar sobre muita coisa. Então, e vocês vão ver que o tópico desses slides, eles estão enormes. Na aula de hoje a gente vai ver principalmente isso daqui. Eu planejei ela para a gente ver isso daqui. O princípio da estrutura da redação, que vai ser princípio, meio e fim. Então vai ser introdução, argumentação e conclusão. Certo? Daí a gente também vai ver os tipos de argumentação. Não vou passar tanto eles aqui agora, mas são exemplificação, argumentação histórica, constatação, comparação, testemunho e argumento de autoridade, comprovação, raciocínio lógico e consenso. A gente também vai ver argumentos coringas, que são argumentos que a gente pode usar em qualquer um dos temas que eles encaixam. Obviamente, a gente não pode usar todos, a gente tem que selecionar algum deles para a gente conseguir passar, para a gente conseguir encaixar na redação que a gente está fazendo. Por exemplo, se o tema da redação desse ano for... deixa eu pensar em um tema que não é ainda. Acesso à cultura. Eu não vou poder falar de individualismo social. Eu vou poder falar de baixa escolarização, desigualdade social, herança da escravidão, porque isso sim altera a percepção de cultura, isso altera o acesso à cultura. A gente vai poder falar, sim, do consumo exagerado por causa da indústria cultural, mas isso a gente vai indo mais para frente na próxima aula, que eu imagino que a gente vai falar sobre isso. Outra coisa, citação e referência. Como fazer, quando não fazer, e qual é a opinião do professor, sobre isso. Certo? Até aqui, gente, alguém daqui quer falar alguma coisa? Alguém daqui quer complementar alguma coisa? Lucas, você não precisa, se você quiser copiar, você pode, mas vocês têm acesso a todos esses slides depois. É legal você anotar as coisas que eu falo, não copiar os slides. Beleza? Beleza, então, vamos continuar. Certo. Então eu queria fazer uma pergunta, abrir uma pergunta para a galera aqui. Pessoal, qual é o mínimo e máximo de linhas que a gente pode ter numa redação do Enem? Ergam a mão e abram o microfone para falar, galera. Madu, pode falar. A estrutura geral é de 7 linhas por parágrafo, de 5 a 7, e o máximo de linhas é 30. Exatamente. O mínimo é 7 e o máximo é 30. Basílio, pode falar, deixa eu só me mutar aqui.
Basílio, tava muito baixo. Eu acho que se você desconectar o fone, talvez fique melhor, porque eu não consigo ouvir nada que você falou. Daí você fala, liga o microfone de novo. Eu acho que é 25, achava que é 25 um número máximo de linhas. Não, é 30 mesmo. A Madu acertou, ó. Mínimo 7, Mínimo máximo 7, 30. máximo 30. Isso. Agora eu quero perguntar para Eu quero vocês. perguntar para vocês. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Aí, beleza. Vamos lá. Toda redação deve começar por onde? Pode falar, Lucas. Por onde uma redação tem que começar? Deve sempre começar pelo início, no começo. Olha, você falou certinho. Toda redação, assim como tudo na nossa vida, galera, tem que começar pelo começo. O que agora eu vou exatamente começo. Basílio fez uma observação muito importante pelo título. O título faz parte do começo, gente. Só que o título eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Quando a gente for falar disso daqui, ó. Calma aí. Quando a gente for falar calma aí. Do final. Daí eu vou falar do título para vocês. Certo? Alguém mandou alguma coisa aqui no comentário? É isso aí, Samantha. 7 linhas o mínimo e o máximo 30. Na redação geral, você tem que ter 7 linhas mínimas para sua redação ser contada, e você tem que ter 30 linhas para ela não ser anulada. Certo? Prosseguindo. Então vamos lá. Vamos começar. Quem quer ler o slide? Eu quero uma galera nova para ler. Pode ler, Lucas. Você está com a mão levantada ainda. Lê a primeira parte da introdução aqui, depois a gente passa para outra pessoa que levantou a mão. Lê aqui. Tá. Posso começar? Pode começar. A introdução deve conter cerca de 5 linhas e tem o objetivo de contextualizar o leitor sobre o assunto que você vai discutir ao longo do seu texto. Exatamente. Então, gente, aqui, dica de ouro. A redação, ela tem que ter 5 linhas. Ela não pode ter menos que isso. Por quê? Porque senão ela vai ser uma redação considerada, entre aspas, embrionária. O que isso quer dizer? Ela é uma introdução que ela não desenvolve nenhum dos temas dos textos de apoio. Então, tipo, a gente vai fazer um exemplo. Eu escrevi um exemplo de introdução aqui para vocês verem também. Mas o que isso quer dizer? Toda introdução tem que retomar os textos de apoio. Toda introdução, desde a mais simples, desde que você esteja fazendo, assim, só por fazer, tem que falar do texto de apoio, certo? Alessandra, pode ler o segundo, você que levantou a mão. Você tá mutada, tá com o microfone desligado. Aí liga a câmera? Se quiser. Eu Tá. gosto. Uhum. Então tá bom. Uhum. Toda introdução Deve conter. Porque eu esqueci, deve conter. Comiu deve. Então tá bom. Toda introdução deve conter uma apresentação dos temas expostos nos textos de apoio e já encaminhar o caminho para a argumentação. Exatamente. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando a redação, quando a introdução, ela tá para ser finalizada, você já tem que começar a preparar terreno para a dissertação de vocês, para a argumentação. A gente vai ver mais para frente nos 2 próximos slides sobre a argumentação. Mas dica de ouro, você vai preparando o terreno, você começa a desenvolver, você começa a mandar começa a jogar colocar o time em campo para você conseguir ter uma argumentação muito boa no final dela. Então, lembrar sempre disso. Próximo que vai ler... Basílio, deixa o pessoal novo ler esse daqui, você lê o próximo, pode ser?
A Slaine levantou a mão. Pode ler. Pode ler, Boa Slaine. noite. Boa noite. Tenta de novo. Além de expor os temas, uma boa introdução vem de uma boa interpretação do tema da redação e dos textos de apoio. Exatamente. Além de expor os temas, uma boa introdução vem de uma boa interpretação. O que isso quer dizer, gente? Quando isso quer dizer que a gente tem que ler primeiro. E a gente não só tem que ler os textos de apoio. A gente tem que ler a prova do Enem inteira. A gente tem que ver a prova inteira. Por quê? Muitas vezes, você pode tirar argumento das questões. Entende? Então, tipo, leiam sempre com calma. Ah, isso pode parecer tipo, uma coisa muito genérica, mas, gente, é isso que funciona. É você ler as coisas com calma. Você tem que ter uma boa interpretação. Você tem que saber interpretar o que está escrito lá. Você tem que ler o texto, você tem que ver a fonte que ele está falando, você tem que saber citar o texto, não diretamente, mas citar as ideias dele. A Adriana mandou, sempre, exatamente, sempre uma boa introdução vem de uma boa interpretação dos textos. A gente passou 3 aulas falando de interpretação. Ah, professor, mas não foi muito. Não, gente, porque interpretação é uma coisa complexa. Não é só sentar e achar o que o autor quer dizer. A gente não pode interpretar as coisas rápido. A gente não pode interpretar as coisas de maneira que, tipo, convém. Não, a gente tem sempre que buscar uma interpretação que ela esteja pautada no texto. Então, a gente não pode interpretar um gráfico como se fosse um texto escrito. A gente não pode interpretar um texto escrito como se fosse um conto, uma prosa. A gente não pode interpretar um quadrinho como se ele fosse um livro. E assim vai. A gente tem sempre que se manter, sempre se ater à forma daquilo que a gente está lendo. A gente não fala que tipo, a gente não pode julgar a forma e sim o conteúdo. Na interpretação, a gente tem que julgar os dois, porque a forma influencia muito no conteúdo. Então, dica de ouro, gente. Eu vou passar mais umas diquinhas aqui. Mas aqui, toda boa introdução vem de uma boa interpretação. Certo? Gente, alguma dúvida sobre isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisinha ou outra? Não, galera? Beleza, então. Basílio, por favor. Desconecta o fone antes de você falar. Isso. Pode falar. Não, você está falando ler? Pode ler, pode ler. Ah, tá. Dicas para uma boa introdução. Mostrar o que será discutido na redação. Situar o eleitor sobre o tema. Aproveitar uma boa relação entre as informações e apresentar o posicionamento do autor ao tema. Exato. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, galera. Redação do Enem, vocês não podem dar opinião clara de vocês. Vocês não podem. Não é. Certo. Vocês não podem falar, eu acho. Não podem falar, nós achamos. Não, você tem que falar, segundo as pesquisas tais, é possível colaborar que tal argumento esteja certo ou errado. Por que disso, gente? Porque vocês estão escrevendo uma redação narrativa argumentativa. O que isso quer dizer? Narrativa argumentativa. Quer dizer que você vai estabelecer uma ordem na sua argumentação e você vai seguir essa ordem para expressar o pensamento de vocês. Então, vocês não podem falar, eu acho que. A redação de vocês não pode ser pessoal.
Tem que ser sempre impessoal, tem que ser sempre ele e ela. Tais pesquisadores acham, eles acham. Nunca pode ser nós achamos, eu acho. Nem podemos. Exatamente, Caiane. Não pode falar podemos, devemos, acreditamos. Não, não pode. Sempre ele, eles, ela, elas. Sempre assim. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. Então, gente, ó, na retroargumentativa. É isso, exatamente isso, Maria. Exatamente isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui na introdução? Falar alguma coisa ou expressar alguma opinião? Então anotem isso, gente. Isso aqui é regra de ouro. E como é como se não pudesse englobar a gente. Não, não, Monique, não pode englobar o eu. A questão é o eu. Porque se eu falar nós, eu tô no meio. Sabe? Nós devemos. Não, não é nós devemos. Eles devem. Entende? Não é o agente, é o eu. Não pode ter pessoalidade. Não pode ser eu. Tem que ser eles. Sempre vai ser eles. Pode-se no lugar. Ó, a Adriana mandou um perfeito. Pode-se no lugar de podemos. Deve-se no lugar de devemos. Acredita-se no lugar de acreditamos. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa daqui? Beleza. Então, galera, agora a gente vai para um exercício. Como professor, vamos bolar uma introdução do seguinte tema do Enem. Enem 2017 esse. Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet. A gente vai tentar fazer isso junto, em conjunto. Vocês vão falando e eu vou escrevendo. Pode ser no chat, pode ser conversando. A gente vai ter uns 20 minutinhos para a gente fazer essa introdução aqui. Primeiro, eu acho que eu vou ler esse primeiro texto aqui. Se vocês quiserem... Se algum dos tutores puder mandar no grupo para a galera consultar depois. Alguém pode? Beleza, já mandaram uma joinha aqui. Lucas, eu não posso repetir agora, mano, por causa que vamos prosseguir. Daí você pode ver na gravação, ou depois você me manda uma mensagem com alguma dúvida, mas a gente vai pôr em prática aquilo que eu falei. Então você não vai ficar tão perdido, tudo bem? Porque senão a gente perde muito tempo. A gente tem só até as 10 para fazer. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Texto motivador, texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e seus usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeos online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode até avançar, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. É esse o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Certo, pessoal? Mandaram aqui já no grupo, a Madu está mandando. Quem quer ler o texto 2? Esse daqui. Esse daqui. Pode ler, Alessandra.
Tá mutada. Tá com o microfone desligado. Ah, desculpa. Texto 2. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para o exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários, mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais e, em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em um código. Estamos caminhando para um estágio em que as máquinas que decidem qual notícia devem ou não ser lida. O texto é do Pepe Escobar. O texto ele faz parte da A Silenciosa Ditadura do Algoritmo, disponível em... Eu não estou conseguindo ver a fonte. Ah, não, do fica texto. tranquila, fica tranquila. Ah, tá bom, então. Obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço. Texto 4. Evelyn, pode ler. Você que tá com a mãozinha levantada. Evelyn? Gente, estão me ouvindo? Alô? Sim, a gente está te ouvindo. Ah, tá. Evelyn, quer ler? Maria Esther, você quer... Ah, ela abriu o microfone. Se salvou dessa vez. Tá tendo muito voz aqui. Não posso ler, não. Não, tudo bem. Pode ler, Evelyn. Utilização da internet. Não, é o 64. texto 4, esse aqui, ó. Do verdinho aqui. 4. Já vai tá. sumir já. Mudanças sutis na informação às quais somos expostos podem transformar o nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob título chamativo como Trend Topics. sair daqui. Não, tudo bem. Trend Topics. Os critérios como relevância, mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes livremos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a convivência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais o sistema souber sobre você e em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais risco de suas escolhas se tomarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão, o homem versus máquina, mas sim a disputa, decisões informadas, obediência influenciadas. Boa. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício aqui, em conjunto e individual. Deixa eu passar para os próximos slides. Gente, isso aqui tá tudo no grupo, tá? Entrem no grupo para vocês conseguirem fazer esse exercício junto, para não precisar ficar voltando para os slides. Então, o exercício é o seguinte: vamos bolar uma introdução junto e eu quero que vocês façam isso individualmente também e mandem no grupo, para a gente contar junto com os... Tá no grupo, Basílio? Tá no grupo lá, não se preocupa. Para a gente contar junto com os mapas mentais. Mas então, vamos lá. Vamos pensar um pouco no que a gente leu. Quem precisar ler, pode reler no grupo. Eu posso voltar um pouco os slides, mas não muito assim. Vamos por partes e com calma. Vamos primeiro, já que vocês comentaram do título, vamos primeiro pensar num título para isso.
Que título vocês dariam para uma redação sobre manipulação de comportamento? Vamos pensar assim por cima. Escrevam, falem, ergam a mão. E aí, gente? Vai lá, Madu. Solta a voz. Às segundas-feiras pela manhã, usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas. Ah, não, que não. estimula- Calma aí. É o título. Ah, Vamos tá. fazer o exercício agora. Desculpa. Como professor, bolemos uma introdução no seguinte tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não, tipo, o que eu quero é que, tipo, vamos fazer isso junto. Vamos bolar um título para isso. Pra gente fazer vamos escrever junto uma introdução. Daí eu queria que vocês, tipo, a gente fizesse esse exercício junto. Acho que uma coisa interessante para utilizar no repertório é aquela série da Netflix, que eu não sei se o senhor conhece, que fala sobre os algoritmos da rede social. Só que eu esqueci o nome agora. Black no Mirror? momento. Isso, também seria uma boa Black Mirror, mas tem uma, Uhum. tipo, que fala exatamente por trás de pessoas que trabalham em redes sociais, tipo, na parte da programação em si. Mas Uhum. Black Mirror também seria uma ótima opção. Sim, ó, vamos ver aqui Não, é uma boa, vamos falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, Giovanna Sarete colocou controle de ações. Alessandra Húngaro. Influências estabelecidas pela mídia. Essa interrogação você tá perguntando sobre o título ou faz parte do título? Ó, o Manassés colocou uma da hora aqui, influência da manipulação dos algoritmos na atualidade. Pode falar, Eu estava Lucas. pensando que era sobre o título, perguntando sobre o título. Ah, sim, você está perguntando Se sobre o poderia título. ser esse, se está de acordo, era uma questão. Sim, tá sim. Eu já vou falar do título também. Fala, Lucas. Depois o Lucas é Maria Esther. Então, assim, não sei quem foi que falou da série aí na internet, sei lá, Black como Mirror. conhece. Uhum. Assim, pra ficar bom, poderia, como eu posso falar, pegar um documentário da Netflix sobre rede social. Eu acho que ninguém viu esse documentário, mas... Como que chama o documentário? Então, é o dilema das redes sociais. Deixa eu ver aqui, calma aí. De quando que é isso daqui? 2020. Ah, sim, eu tô ligado. É bem famoso esse documentário aqui. Eu assisti já. Eu lembro que eu passei. Não, eu não, né? Um professor meu, ele passou esse filme para a sala dele. É bom. Agora, mas eu vou falar um sistema manipulador do século XXI, uso de informações vinculadas ao contexto atual social, o dilema das redes sociais. O Gabriel comentou o que você comentou, Lucas. Pode falar, Maria Esther. Depois é o Basílio. No caso, é uma parafrase, né? Tem uma que é Marionetes da Mente, desenvolvendo as técnicas de manipulação comportamental. É uma boa também. Boa. Basílio, pode falar. Tem que desconectar o fone. É o título que você está perguntando? Isso, esse aí mesmo, é o título. Aí eu coloquei alguma coisa no chat, mas... Deixa eu ver aqui. Porque também eu não li a última parte. Ah, não, tá no grupo. Se você quiser dar uma olhadinha no WhatsApp. Deixa eu ver aqui o título que você colocou. Uhum. O problema é chat, eu saí daqui do WhatsApp. Ah, não, mas... Oi? Eu não gosto Ah, não, muito eu de achei fazer... aqui já.
Influência dos algoritmos ou das redes sociais na consciência das pessoas. Ó, vamos mudar um pouquinho o seu título. Influência dos algoritmos e das redes sociais na consciência humana. Beleza? Influência das redes sociais no contexto contemporâneo. Bom. Gente, agora, ó, eu só vou citar uma coisinha que a Adriana colocou aqui, porque ela é minha xará. Eu tô vendo que ela é minha xará em muita coisa. Em relação à citação. Citando a Adriana. Acho perigoso utilizar títulos, tipo o documentário, série, porque pode acabar colocando um não atrativo ou que não condiz muito com o texto. Por isso, por ser opcional, você não precisa citar, é sempre bom vocês não colocarem. E aqui eu só vou colocar um pouquinho, só vou voltar um pouquinho nos slides aqui, rapidinho, para isso aqui, ó. Qual é a opinião do professor sobre referências? Fazer citação de outras obras, de filme, de livro na redação. Para quem tem aula comigo, já sabe. Eu não gosto. Por quê? Não, o título não é opcional, não. É opcional você citar obras. Tipo Black Mirror, tipo fazer as redes sociais lá que falaram. Ah, não, Lucas, não se preocupa, cara. A gente vamos trabalhar isso. Deixa eu ver o comentário aqui da Monique. Monique, você pode. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, tá. Uso de informações manipuladas no contexto atual social. Não é isso que o texto está pedindo. Ele não está falando de informação manipulada. Ele está falando de manipulação de comportamento. Tem sempre que se ater ao que está pedindo. Daniela, quem lucra com a manipulação? As empresas de varejo e marqueteiros? Interrogação. O controle do comportamento é para influenciar na política e decisões de voto e comportamento em geral? Os algoritmos facilitam nossa vida mostrando nossos interesses prévios ou eles reforçam ideias? Alguns questionamentos surgem quando lemos esses textos motivadores. Vejo que precisamos fazer alusões a livros como The Big Brother ou o filme 1984. São a mesma obra, né? Daniela, eu vou falar uma coisa muito séria para você. Você colocaria essas perguntas que você fez na sua introdução? Ou não? Antes de tudo, enquanto você responde, eu só queria reforçar que o Manassés, ele propôs um tema, um título muito bom para a redação, que é a influência da manipulação dos algoritmos na atualidade. Esse foi um tema muito bom, um título muito bom para a gente pôr. Depois que a gente fazer a nossa introdução, eu vou mostrar a minha para vocês, certo? O que eu colocaria. Então, agora vamos falar um pouco das citações. Falaram para citar 1984. Você pode citar. Manipulados ou manipulando? Como sabemos se gostamos mesmo de algo hoje em dia? Nayama, né? Vou falar para você. Esse é um título muito bom. Mas ele tem um problema. Ele é bom para, tipo, jornal, para manchete. Mas para redação do Enem não é bom, porque ele começa com uma pergunta. E na redação do Enem, tipo, a gente tem sempre que ficar muito atento quando a gente abre pergunta, da gente não responder ela no decorrer do texto. Então, eu evitaria um pouco. Voltando à questão do Grande Irmão, né, do 1984. Eu não gosto de citar obra no Enem. Não gosto de citar livro que não esteja no texto de apoio. Porque é muito fácil a gente não saber argumentar sobre. Quem foi que falou disso daqui? Foi a Daniela, né? Daniela, eu vou te fazer uma... A Hortência falou, dá um título de TCC muito legal, né, Ilma? Sim. Mas para a redação do Enem não funciona muito bem. Daniela, enquanto eu estou fazendo aqui, eu quero propor um desafio. Você consegue
encaixar 1984 nesse tema de redação, faz uma introdução rapidinha. Tipo, se você quiser mandar para mim no Zap, quiser colocar aqui, pode pôr. Mas eu vou falar para vocês o porquê de eu ser contra colocar a citação assim. O Manassés colocou, pode citar a política dos Estados Unidos no ano de 2016, que teve bastante influência nos algoritmos da eleição do Trump. Exatamente. Exatamente. Então, gente, vamos estabelecer um título aqui. Então, Ícaro, a Adriana comentou bem. Adriana, você pode falar de novo sobre o que você tinha comentado da citação do Black Mirror, ou de qualquer citação assim em geral? Se quiser ligar desculpa, o microfone para falar. Ah, não, tudo bem. Então eu posso citar você de novo? Ela comentou assim, Ícaro, que é opcional. Não, peraí. Você está falando, tipo, o título da redação? Ou título, tipo, título de livros, assim, ou outras obras para citar? Então, Maria, é o seguinte, sim, você pode citar. E muitas redações na Tamil têm citação de outras obras. Mas a questão é a seguinte: é difícil você encaixar uma citação. É difícil você sustentar o argumento dessa citação. Por isso que eu falo para a gente evitar. É um diferencial? Sim, é um diferencial. Mas a gente tem sempre que nunca fugir do que o texto pede. Entende? É isso que eu vou sempre reforçar com vocês. Nunca fugir do que o texto pede. Certo? Então, ó, arquitetura digital, como os algoritmos estão manipulando o comportamento da atualidade. Certo. Eu tô entre três. Eu posso mover alguma série, algum livro na redação do Enem falando sobre redação? Pode sim, Lucas. Pode sim. Você pode. Você não só pode, como você deve. Mas agora. Não. Você não só pode como você deve. Mas eu pergunto: poder e dever. Pensa bem se encaixa. Certo? Porque poder você pode, mas será que você deve? Se você deve, será que você pode? Entende? Então, tipo, a gente tem sempre que ter esse tato um pouquinho. A gente vai desenvolver isso, ainda mais nessas aulas, gente. Mas a gente está no começo. Então, vamos lá. Matheus, do texto que vocês falaram, eu estou entre o do Manassés, que é o primeiro, o da Madu, que é a influência das redes sociais na vivência e concepção de sociedade, e cadê o outro? Da Gabi. Consequência do controle de comportamento existente sobre usuários dentro de mídias sociais. Vamos mexer um pouquinho nesse título depois. Qual desses três vocês acham que melhor condiz? O Alanzoca? Quem é Alanzoca, gente? Não, ó, o que eu tô falando é o seguinte: o texto de apoio você tem que citar. Você não pode citar. Eu falo para vocês não citarem obras externas ao texto de apoio, como, por exemplo, que falaram de 1984. E sim, Águida, do livro que ela tá falando. Então, tipo, é isso que eu peço para vocês, tipo, não citem, tipo, tentem não citar a mais quando vocês não têm muita noção, tipo, quando vocês não têm muita segurança do título do tema que vocês estão escrevendo. Entende? Então, tipo, é isso que eu peço. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Dá para me ouvir? Quem tá falando, Adriana? Adriana. Opa, por favor.
O que eu estava falando, acho que não ficou claro, porque digitando fica mais difícil de entender. O que eu estava querendo dizer em relação a colocar um título na minha redação era em relação a justamente eu poder fugir ao tema nesse título, ou esse título não ficar claro. Então, como é opcional colocar um título, eu preferiria não colocar. Por exemplo, nas minhas redações, eu acho que eu só coloquei título uma vez, porque eu acho que é bem confuso, é bem fácil de você colocar um título que não tem nada a ver com o que você escreveu na redação. Então, tem que ter cuidado em relação a isso aí. Sim, sim. A Adriana colocou uma coisa muito boa. Não é obrigatório, sim. Mas eu aconselho vocês a sempre colocarem um título, certo? Porque conta bastante, mostra que vocês têm um domínio argumentativo. Quando eu falo de... Eu pensei que ela estava falando de título de citação. Citação eu sou um pouco contra. Vocês vão ver o porquê mais pra frente, assim, vou dar mais exemplos. Mas nesse quesito, gente, eu acho que, tipo, o título ele só acrescenta. Mas a gente tem sempre que ter cuidado para não fugir do tema. Então, a galera tá... Vamos definir o título primeiro. Patrícia, então só devemos colocar citação se soubermos argumentar a respeito dela? Exatamente. Se eu falar do 1984 e eu não ter lido o livro, eu não ter visto o filme, e eu falar, tipo, em 1984 a gente tem isso e tal, e só fazer isso, perdeu ponto. Porque o corretor, ele vai ver que você não demonstra, tipo, dominar o que você está falando. Você só citou porque você acha